Olá, voltando aqui, espero que estejam todos bem. Graças a Deus eu estou muito bem. E hoje eu vou dando continuidade no capítulo 8. Eu vou falar sobre os pecados pelos pensamentos, através dos pensamentos. E se fala muito, isso pega muito quando se trata de adultério. As pessoas, toda vez que alguém fala assim, até os nossos pensamentos são pecados, os maus pensamentos, todo mundo já vai para o adultério. Então, como eu gosto de trazer leveza do Espiritismo, trazer as frases de Jesus mais apropriada para o nosso entendimento aqui enquanto seres humanos, eu sempre peço uma orientação para o meu mentor espiritual, principalmente, mas também para a minha egrégora de anjos, né? Que estão comigo, graças a Deus, sempre. E eu peço para eles para que eu possa falar de uma forma que as pessoas compreendam e que não fique um peso para as pessoas. E o que acontece? Falando no adultério. Vamos começar por aí então. Ah, o que é pecado? Deus disse que é pecado você ter um interesse por uma mulher comprometida ou uma mulher ter um interesse por um homem comprometido. Tá certo isso? Você ter um interesse? Depende. Por exemplo, uma mulher olha para um homem assim, acha ele interessante, né? Mas ela descobre, ou ela já sabe que ele é comprometido. O que ela tem que fazer? Se ela apagar isso, né? Tentar apagar isso do pensamento, não, não, ele é comprometido, né? Eu até gostaria de ter alguma coisa com esse homem, e a mesma coisa o homem em relação à mulher. Mas, porém, essa pessoa tem um compromisso já. Então eu tenho que apagar isso, não pode se realizar, eu tenho que apagar dos meus pensamentos, isso daí. Ela fez isso, ok, deixou de ser pecado, né? Porque não cometeu o crime, né? Então não é pecado. O que é pecado é assim, mesmo, mas se a pessoa não fez, quando que é pecado mesmo ela não fazendo? Quando ela só não fez porque não houve oportunidade. Por exemplo, o homem se interessa por uma mulher que está comprometida já, e ele vai investindo nesse pensamento, né, nesse querer dele aí. E aí ele só não, o fato só não é consumado porque a mulher não quer ou porque acontece alguma coisa que ele não consegue fazer isso. Aí é pecado. Caso ele mesmo pense, isso não está certo, ela tem um compromisso já e eu tenho que podar isso em mim. Aí isso não é pecado, porque foi um pensamento que ele teve, uma coisa ah, que veio assim, porque os pensamentos eles meio que, né, povoam a nossa cabeça aí e a gente acaba às vezes pensando coisas que não deve. E isso acontece com, acho que 100% de quem vive aqui nesse planeta, né? Todos nós. Assim, não nesse caso de homem e mulher, mas assim, tem gente que vai falar assim, mas eu nunca me interessei por alguém comprometido. Tudo bem, acontece muita gente, né? Muita gente nunca se interessou por alguém comprometido. Isso realmente é fato. Mas tem, às vezes, quando a pessoa está lá trabalhando, acontece alguma coisa e o chefe é grosseiro. A pessoa já pensa assim, ó, vou dar um soco na cara desse sujeito. Ou pior, né? Falei o soco porque é pior. Ou a pessoa o deseja que a vida da pessoa seja encerrada. O que acontece com isso? Se ela aconteceu isso naquele momento que ela está nervosa, que foi um momento que ela foi às vezes destratada pelo chefe, pela pessoa, aconteceu aquilo ali, depois acabou. Ela é incapaz de fazer aquilo ali. Ela não vai fazer. Isso é pecado? Não.
Ela tem que vigiar os pensamentos para melhorar e para ter um autocontrole melhor. Porém, ela não é um pecado, né? Ela não vai pagar por isso, responder por isso depois. Ao passo que, se ela só não deu um soco nele porque não teve oportunidade, ou ela só não encerrou a vida da pessoa por falta de oportunidade também, aí é pecado. Então, o que a gente faz? Quando a gente fala, quando a gente tem pensamentos assim também, não sei se eu estou atropelando aqui. Por exemplo, acontece uma coisa ruim com alguém. E aí eu desejo, nos meus pensamentos, eu já acho assim, muito bom que aconteceu isso com ela. Bem feito, porque ela já fez isso, fez aquilo outro. Eu não falo para ninguém, mas esse pensamento é pecaminoso? Ele é. O pecado é o crime, né? É o crime. Nós podemos falar o sinônimo, vamos usar o crime como um sinônimo de pecado aqui para ficar mais claro. E aí só que se ela pensar, se ela vier isso na cabeça dela e ela apagar já daquele momento, fazer esse exercício, porque tudo é um exercício, né? Tudo na vida da gente é treino, eu sempre falo isso, né? Se ela fizer esse exercício para apagar isso, deixa de ser o pecado. O que nós fazemos também? Todos nós gostamos de falar o que aconteceu com o outro. Muitas vezes alguém pratica alguma coisa, não é legal o que ele fez, mas também não vai mudar a sua vida, nem a do outro, nem de ninguém, e também não foi nenhum crime, não prejudicou ninguém assim, de um modo mais crítico. Então não prejudicou ninguém, mas eu vou lá falar. Vou lá e falo. Mas em vez de só falar que a pessoa fez determinada coisa, eu ainda começo a querer entrar no que o outro pensou e no que ele gostaria de ter feito. Então, eu acho que. E tem gente que nem fala acho, né? Ouvi dizer que, me contaram que. Então, os nossos pensamentos ficam aí, né? Fica aí voando, nós vamos criando coisas para falar do outro. E isso também é pecado. Então, o que tá dizendo aí? Porque o crime, nós chamamos de crime uma coisa que pode ser punida aqui na Terra. Mas não, por que eu estou chamando o que as pessoas, as igrejas chamam de pecado? Por que eu estou chamando de crime? Eu estou chamando de crime porque quando formos prestar contas disso, é um crime que nós cometemos e nós temos que pagar por isso. Então, nós vamos pagar pelos nossos maus pensamentos, quando nós não consumamos os fatos, porque não tivemos oportunidade, ao passo que, se não consumamos, mesmo tendo oportunidade, nós não fizemos isso, porque nós passamos a pensar melhor, passamos a vigiar os nossos pensamentos, nós não temos que responder, não houve o crime, né? Mas a tentativa, porque quando fala assim, o que foi isso? A pessoa está pagando por, aqui, tentativa de homicídio, né? Tentativa de roubo. As pessoas pagam, não pagam? Não tem não é criminalizado? E no outro, para nós, espiritualmente falando, também houve uma tentativa, houveram as tentativas, uma tentativa de ter um caso com a mulher do outro, com o marido da outra, houve tentativa de tirar a vida do chefe, houveram várias tentativas. Então, nós vamos responder por um crime. É um crime menor? É um crime menor, porém, é crime, entendeu? Então, assim, eu vou parando por aqui hoje. E se quiserem que eu fale mais sobre isso, tem bastante coisa, mas eu faço um resuminho bem curto, que é para não cansar muito as pessoas, né, que estão ouvindo. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.